Qual a sua melhor versão? Você já a conheceu? E se você se deparou com ela, consegue manter uma constância da mesma no decorrer da sua vida? Se a sua resposta for não, não precisa se desesperar, mantenha calma. Porque você não está sozinha, você não está sozinho. Se a própria vida não é uma constância, e sim movimento e transformação, que dirá a nossa melhor versão, não é mesmo? Pois é, por isso hoje eu convido vocês a fazer uma reflexão a respeito dessa tal melhor versão e da necessidade de constante mudança, aprimoramento, revisão, autoobservação no decorrer das nossas vidas. Vem comigo? Salve, gente boa! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu me chamo Samila e vocês podem me chamar de Sam. E esse é o Calma, o nosso encontro semanal para cuidar da alma. E hoje nós vamos falar sobre essa tal melhor versão. É claro que eu vou trazer através da minha concepção e da experiência que me atravessa. Cada pessoa pode ter uma percepção a respeito e o ideal é que a gente possa estabelecer trocas e passar a refletir, a pensar e até mesmo a desconstruir ou construir novas ideias a partir disso. Então vamos lá? Olha, eu queria dizer que nada aqui é por acaso. Hoje eu vim com um penteado mais sério, com uma roupa mais sóbria, embora a cor chame a atenção, porque traz uma ideia, de alguma maneira, de trabalho, de seriedade, de sucesso, ou pseudo-sucesso. Por que esse pseudo-sucesso? Embora tudo em nós comunique alguma coisa, e essa comunicação ela seja importante a depender do lugar que nós estamos, e da ideia que nós queremos levar através dessa comunicação de forma integral e geral, é importante entender também que a concepção de melhor versão na nossa sociedade atual, e em outras gerações também de formas um pouco diferentes, está muito ligada à produção, à realização financeira, à juventude, ao que você produz. E isso está totalmente ligado a uma construção mercantil da nossa existência. Eu acho importante começar por aí, que é um assunto um tanto quanto polêmico, para que a gente passe a refletir. Será que a minha melhor versão ela vai estar vinculada a só um determinado momento da minha vida? Será que também que a minha melhor versão, se não tiver sido alcançada, como a sociedade espera, ou como eu comecei a projetar em razão dessas influências sociais, não vai nunca acontecer, não vai nunca existir? Eu venho hoje chamar a atenção para uma melhor versão em processo de construção, no caminhar e no decorrer de toda a história das nossas vidas. Desde que a gente nasce até o momento que a gente parte daqui, nós estamos em desenvolvimento. E a nossa melhor versão, ela vai se transformar. Às vezes a gente está de forma mais integrada no momento auspicioso, no momento brilhante, mas às vezes a nossa melhor versão, ela está acontecendo em pequenos momentos ou em alguns aspectos das nossas vidas. A gente vai conversar sobre tudo isso passo a passo, mas antes de mais nada, eu queria que vocês me falassem o que vocês acreditam ser uma melhor versão, e especialmente o que vocês acreditam ser a melhor versão de vocês. Com isso eu vou compartilhar com vocês as minhas melhores versões. Quando eu era criança, existe toda uma complexidade no nosso ser, mesmo quando nós somos crianças, né? Mas eu vou falar da minha melhor versão no sentido de um aspecto que tinha a ver com o meu relaxamento, com a minha diversão, que tinha a ver com a minha naturalidade no existir, com a não preocupação que vem em decorrência do nosso crescimento, das responsabilidades que nós vamos tomando. Eu tive a sorte de ter uma infância muito bem cuidada, muito bem amparada, que me permitiu experienciar essa criancice
essa possibilidade de viver criativamente a minha fase inicial e primordial do desenvolvimento. E aí depois eu tive a minha adolescência, a fase crítica de todas as pessoas em níveis diferentes, em formas diferentes. Mas eu também tive experiências muito intensas e satisfatórias naquele momento. E eu experimentei uma versão totalmente nova de mim, afinal de contas a que eu conhecia anteriormente era de uma criança pequena. Então eu tive uma melhor versão de descoberta do meu corpo, das minhas emoções, e andando lado a lado com uma versão muito difícil também desconhecida a meu respeito. E aí, no meu processo de crescimento, começaram a surgir aquelas crises, né, de identidade, de reconhecimento de si, que a gente acha que é muito ruim, mas que geralmente traz em seguida o que a gente pode considerar uma melhor versão, que é uma decorrência do amadurecimento, de uma nova percepção de si. Então eu reconheci algumas habilidades que eu tinha, que eu sempre tive ou passei a ter, porque desenvolvi em decorrência das próprias experiências. Eu comecei a entender o que eu tinha afinidade com relação a tudo, a pessoas, a coisas, a gostos. E então eu passei a me direcionar e me encantar com essa minha versão construída. E mais adiante, eu vivi mais uma crise, porque eu me conhecia e me encantava por mim e pela minha existência em alguns aspectos, e me repelia e não gostava de mim em outros aspectos. Até que em um dado momento, depois de uma crise, mais uma vez considerável, eu consegui olhar para mim de uma outra forma. E eu chamo esse momento da minha vida de ponto de virada. No sentido de que eu passei a ter mais autorresponsabilidade, porque eu passei a me auto-observar e a entender que o que se passava em mim internamente influenciava diretamente a minha vida. E isso me deu um novo sentido de mim mesma, do meu eu, e me fez passar a viver a vida com outros olhos, a me perceber de uma outra forma e a me colocar num lugar de aprendedora consciente, né? Num lugar de busca por autoconsciência, por autopercepção. Então, eu considero que nesse momento uma melhor versão surgiu, só que junto com essa melhor versão de autorresponsabilidade, emergiram também outras coisas dentro de mim que só puderam emergir a partir do momento que eu já estava um pouco mais amadurecida emocionalmente para reconhecer. Então, novos desafios surgiram a partir daí. E assim por diante, né? O que eu consigo entender é que a cada momento que a gente conquista a nossa melhor versão, nós estamos mais preparados para vivenciar novas experiências. E essas novas experiências vão nos desafiar, tanto externamente, com o que vem no decorrer da vida, quanto internamente, com o preparo para experienciar isso ou para olhar coisas que já estão aqui dentro e que nós não tínhamos a capacidade ou a possibilidade de acessar. Então tudo tem um tempo muito certo para acontecer, de acordo com o que nós precisamos e que nós conseguimos também. Faz sentido por aí? Vocês concordam com isso? Eu acredito que para a gente conhecer a luz, a gente precisa passar e enfrentar a sombra. Quem traz isso muito fortemente na sua teoria é Jung. Quem tem a possibilidade, ou já teve, ou tem a curiosidade de acessar todo esse conhecimento, vai entender que ele fala muito mesmo a respeito disso, né? De uma forma mais interna, num sentido mais profundo da coisa, é claro. Mas, se a gente olhar no sentido mais diário e cotidiano da vida, é claro que a nossa melhor versão, ela também está vinculada à criação da nossa saúde, do nosso bem-estar. Da nossa saúde física, mental, espiritual, social, relacional, financeira. Então, assim, a regra é que a gente não consiga estar
em equilíbrio em todas essas partes, em todos esses aspectos. Mas o que a gente busca é uma harmonização nesse sentido. Mas a cobrança nesse sentido, ela já vai para um outro lugar, que é um lugar muito doloroso, que envolve culpa, sentimento de competição, porque a gente começa a projetar as nossas capacidades ou possibilidades de acordo com o que vem de fora, de acordo com parâmetros que não estão vinculados com a nossa realidade, de uma forma geral. A realidade que a gente tem na nossa casa, na nossa vida, nas nossas possibilidades financeiras, mas também na nossa realidade íntima, porque nós vivemos ciclos internos e esses ciclos se comunicam o tempo todo com os ciclos da vida. Então, assim, cada realidade é muito peculiar em si mesma. Por isso que eu sempre bato na tecla de que o processo de comparação ou de constante projeção externa da nossa realidade pessoal interna é injusta com nós mesmos e vai colocar sempre a gente nesse círculo de culpa ao invés de responsabilidade, de adoecimento ao invés de criação de saúde. Então, assim, essa saúde, ela se cria de dentro para fora. Então, quanto mais a gente consegue construir a nossa saúde em todos esses sentidos, melhor. Mas ter paciência consigo mesmo e com o próprio ritmo do organismo de si é significativo. Porque veja bem, eu trouxe até um exemplo desse em outro vídeo. Eu considero que a minha melhor versão é quando, é um exemplo isso, eu estou conseguindo fazer exercício físico, estou conseguindo meditar, eu estou muito bem, feliz com o trabalho que eu exerço, bem sucedida financeiramente, se eu estou sozinha ou solteira me divertindo muito bem nesse lugar, se eu tenho um relacionamento também muito harmonizado nesse lugar, se eu tenho filhos, meus filhos estão muito bem criados, então essa é a minha melhor versão. Quantas pessoas você conhece nesse estado completo e integral e constante de melhor versão? Eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém. De verdade. Eu acho, como eu falei, que existem momentos mais propícios, momentos mais prósperos, momentos de se refazer, de se renovar, porque as pequenas ou grandes crises de alguma forma nos desafiam ao movimento, a sair do lugar e a olhar para outros aspectos que precisam ser olhados. Eu sei que não é fácil, seria muito mais reconfortante e seguro se a gente estivesse sempre na nossa melhor versão. Mas a nossa melhor versão tem a ver com a nossa capacidade, especialmente de renovação, de reconstrução, de adaptação, de transformação. E isso está totalmente vinculado ao movimento e ao desenvolvimento constante no decorrer das nossas vidas. Eu acredito que é importante a gente falar sobre os processos que se repetem muito nas nossas vidas, principalmente, é claro, os que são prejudiciais. Porque, veja, quando algo está se repetindo demais, é porque a gente não transmutou, não foi além daquele algo. Então, parar para observar aquilo ali é importante. Adoro falar importante. Porque distancia a gente da nossa próxima melhor versão, das nossas múltiplas versões que vão surgindo através das experiências. E a gente consegue ir além quando nós damos um passo além, quando a gente não fica parado no mesmo lugar e colocando o nosso tempo de vida num processo constante de repetição. É importante entender também que essa repetição ela não acontece só no aspecto em que nós reconhecemos que existe um problema, ou talvez a gente nem reconheça, né, se não tiver consciência a respeito disso. Mas quando algo está muito latente pedindo para ser visto, esse algo, ele se conecta a outros campos da nossa vida.
E até que a gente consiga enxergar o que precisa ser visto, isso vai pulsar, 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 pulsar. Então eu acredito que além de precisar observar onde que pode estar paralisada a nossa vida, a gente também precisa dar lugar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo experienciar o conforto, ao mesmo tempo experienciar o desconforto. Porque veja, o conforto é um lugar que a gente precisa, é importante, é um lugar de descanso, não é um lugar de fato, né? Mas eu digo de forma intangível, é um estado que nós estamos experienciando internamente, emocionalmente, no nosso psiquismo, na nossa vida, com mais tranquilidade. É o momento de se refazer, é o momento de se abastecer, né? De se fortalecer. Mas se a gente ficar sempre nesse mesmo lugar, também nós não vamos crescer, né? Vamos passar a estagnar ou talvez até a retroceder. E aí vem o desconforto. O desconforto vem para que a gente receba um estímulo, para que a gente se coloque nesse lugar de movimento. E então ambos têm importâncias fundamentais nesse processo de estruturação e desenvolvimento de nós mesmos no decorrer das nossas vidas. Com isso, se a sua intenção é cultivar melhores hábitos e, a partir disso, construir a sua melhor versão, assim faça. Construa melhores hábitos. Planeje como você pode colocar esses hábitos em práticas. São comportamentos que você vai estar trazendo para a sua vida. Mas entenda que a sua melhor versão, ela é você de forma integral. O comportamento é o resultado de outras construções que são feitas. E também valorize as suas pequenas vitórias, os seus pequenos ganhos. Às vezes você está numa melhor versão no aspecto, as suas relações estão boas. Que legal, que bom. A gente já sabe que as coisas elas estão sempre em constante mudança. Mas se a gente constrói bases sólidas e uma certa estabilidade no aspecto, que bom. Quer dizer que houve alguma construção mesmo nesse sentido. A gente contribuiu e colaborou para que essa base sólida fosse estabelecida. Se você está com um problema, alguma outra questão, em outro aspecto, cuida disso. Cuida, dá tempo ao tempo ao seu também próprio processo de compreensão dessa situação, de criatividade para achar estratégias e meios para lidar, solucionar ou conviver com isso. Então, assim, é de pouco em pouquinho, é construindo o que é possível, mas é, sobretudo, se colocando a caminhar. É não parar, não desistir, não estagnar. Que é desafio maior do que esse, diante de tudo que há nessa vida, na vida de forma geral e nas nossas vidas também, o fato da gente seguir caminhando já faz uma diferença e tanto. E quando a gente olha para trás, às vezes a gente vê que se abandonou em alguns aspectos, mas que construiu e colocou energia em outros. Então faz resgate disso que foi abandonado, ou então algo que você nunca olhou, passa a olhar agora, ou a partir do momento que você perceber e considerar que então é possível. Bom, eu falei muito hoje sobre eu acredito, e eu acredito que sim, que há uma sabedoria na vida que nos conduz de alguma maneira, seja essa sabedoria maior, uma sabedoria íntima, que vai nos mostrando o que é necessário cuidar, observar, transmutar. Então, como a vida é um processo, sigamos então nesse processo dentro das nossas possibilidades. Só não se esqueça de expandir o seu possível, porque o porvir é muito importante. Às vezes a gente acha que o nosso possível ele é muito delimitado no espaço. E a gente pode mais, e a gente pode ir além. Então, se abrir para o porvir, para o novo, para o desconhecido, é que coloca a gente
nessa caminhada, se mesclando com o que está vindo e construindo um novo ser, um novo agente, né? Se experimentando em papéis diferentes. E é isso que faz com que a gente cresça e se desenvolva. Viver o porvir também. E se olhar em papéis diferentes. Porque as metas, não essas metas que falam que a gente precisa seguir, mas as metas que a gente reconhece como na nossa caminhada, na nossa estrada de realização, é que fazem com que a gente siga, sabe? Existem muitas formas de estabelecer metas e isso precisa ser olhado de acordo mesmo com a nossa personalidade, com as nossas necessidades, com as nossas descobertas a respeito de nós. Mas são essas metas que vão nos levando adiante. Então, nos direcionar de forma prospectiva tem um valor. E para a gente finalizando, eu gostaria de deixar a mensagem de que essa nossa melhor versão se torne sempre um potencial, algo que a gente sabe que existe como potencialidade na gente e que nós possamos vislumbrar meios e formas e metas de realizá-las, porque assim a nossa caminhada ganha sentido, corpo, significado e a gente ganha estímulo para seguir adiante. E que ao mesmo tempo a gente comemore, celebre, reconheça a nossa melhor versão dentro do tempo e espaço que nós estamos, das condições que nós temos. E que a gente possa entender que tudo isso influencia diretamente a como nós nos manifestamos e nos relacionamos com nós mesmos e com a vida. Então, assim, construir saúde, construir desenvolvimento é algo que está diretamente ligado às nossas escolhas e que a gente também não pode esquecer que interage com todo esse mundo aí, tá certo? Eu gostaria muito de agradecer sempre a atenção e a participação de vocês, em especial todo mundo que votou na enquete para que esse tema fosse escolhido lá no Instagram. Essas interações têm feito toda a diferença, porque assim vocês participam desse processo de construção do vídeo comigo também. E daí eu divulguei o resultado hoje cedinho, antes de ter finalizado a enquete. E nisso eu recebi mais 2 votos em outro tema, que não alcançou esse, mas ficou muito pertinho. E uma pessoa veio me pedir: ô Sam, por favor, fale sobre o tema quem escolheu a minha profissão. Eu falei, eu vou dar um jeito de incrementar no vídeo dessa semana, mas vai ficar muito extenso, então eu vou deixar para a próxima semana para falar de uma forma especial. E se vocês quiserem me deixar perguntas ou, enfim, qualquer coisa que vocês queiram compartilhar a respeito do tema da próxima semana também, para que eu já inclua aqui, deixem nos comentários, conversem aqui comigo, porque assim a gente constrói coisas bonitas juntos, tá certo? Muito, muito obrigada mesmo e até mais!